Então, estamos de volta para mais uma aula. E dessa vez nós vamos estudar ciências, certo? Vamos para a nossa lição número 4 de ciências. E em que página se encontra a lição número 4? Na página 440, certo? Então, abra o livro na página 440, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 440, eu digo que você corra bem rápido porque eu já vou começar a aula. Estou brincando, pause o vídeo e abra o livro na página 440. Agora que você abriu o livro na página 440, certo? Vamos agora começar a nossa aula. Outras transformações químicas. O oxigênio é o comportamento. Lembre-se de assistir, ou perdão, de ler comigo, certo? E também de, se você ficou com dúvida, além de me perguntar, assistir o vídeo mais de uma vez, certo? Então assista o vídeo sempre mais de uma vez, não assista apenas uma vez não, certo? Assista sempre mais de uma vez, tanto esse como o de matemática, ok? Então vamos lá. O oxigênio é um componente muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não conseguiríamos sobreviver, porque dependemos dele para respirar, assim como quase todos os demais seres vivos. Esse elemento tão fundamental está presente em todas as substâncias, como a água. Então, o oxigênio, o ar que nós respiramos, certo? Que entra pelo nosso nariz e vai até nossos pulmões e depois vai para as nossas células, é o que nos mantém vivos, certo? E sem ele nós não poderíamos viver, não conseguiríamos sobreviver, certo? Sem o oxigênio, a vida não aconteceria, certo? Porque nós dependemos dele para o quê? Para respirar, certo? Assim como todos os outros seres vivos que existem no nosso planeta, certo? Como todos os animais, como os répteis, peixes, certo? Aves, todos os animais precisam de respiração, certo? Inclusive a gente, certo? E esse elemento, ele está presente em tudo, em tudo você pode encontrar oxigênio, certo? Até na água, mas nós só conseguimos retirá-lo, certo? Só conseguimos absorver ele para a nossa respiração através do ar, certo? Vamos dar continuidade. Na natureza, existem inúmeras transformações químicas causadas pelo oxigênio. Por exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e come apenas a metade, o que ocorre com o outro pedaço com o passar do tempo? A maçã logo escurece. Por que isso ocorre? Então, existem muitas e muitas transformações químicas que podem acontecer na natureza, além daquelas outras que nós vimos anteriormente, da transformação da água, né, dos estados da água na natureza, e também depois da combustão, certo? Também tem outras maneiras de acontecer essas transformações químicas na natureza, certo? São inúmeras, certo? São várias. Por exemplo, a da maçã, que quando a gente parte a maçã ao meio, come só uma metade, guarda a outra, então ela logo fica escura, certo? Então, por que que isso acontece? Vamos lá ver. A maçã escurece porque, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma transformação química chamada de oxidação. Nessa transformação, o oxigênio reage com alguns compostos presentes na fruta. A coloração marrom escura é decorrente dessa reação. Então, o que é que acontece com a maçã? Quando nós partimos a maçã e comemos só a metade e deixamos a outra metade para depois, ou guardamos, ou até mesmo colocamos ali em cima da mesa, ou para alguma outra pessoa comer, certo? Ela entra em contato com o oxigênio que tem no ar, o mesmo oxigênio que nós respiramos. Então, por conta disso, ela entra em contato, depois que ela entra em contato com o oxigênio, certo? Ela vai passar por uma transformação química. E que transformação química é essa? É a chamada oxidação. Então, ela vai ganhar uma cor mais escura, certo? Então, no caso, a maçã ela fica com um marrom bem escuro, certo?
Então, o marrom escuro surge na maçã por conta que ela entra em contato com o oxigênio do ar e acontece a oxidação. E a oxidação faz a fruta ficar mais escura, certo? Vamos lá dar continuidade à nossa leitura. Não é apenas a maçã que escurece em contato com o ar, mas a banana, a batata, a berinjela, o pêssego e muitas outras frutas e legumes, certo? Então, a oxidação fica marrom escuro quando entra em contato com o oxigênio, não apenas acontece com a maçã, mas também acontece com outras frutas, por exemplo, a banana. Se você partir a banana, certo? Deixá-la ali para um tempo, você vai ver que ela vai escurecer, mas não faça, certo? Para não destruir a banana, ok? Do mesmo jeito também pode acontecer com a batata, com a berinjela. Eu adoro berinjela frita e no molho. Não sei se vocês gostam, mas berinjela no molho é muito gostoso. E o pêssego também é muito gostoso, certo? Então, comam frutas, se alimentem de frutas, comam bastante frutas, certo? Muitas e muitas frutas mesmo, o máximo possível que você conseguir, certo? Então, além dessas frutas e legumes, também ficam marrons quando entram em contato com o oxigênio, certo? Porque oxidam. Então, vamos lá continuar a nossa leitura. Reações de oxidação ocorrem em muitas outras situações, por exemplo, na nossa respiração, no processo de fotossíntese, na ferrugem que se forma em uma barra de ferro. Isso mesmo, a ferrugem nada mais é que o resultado da oxidação do ferro exposto ao ar e à água, que tem oxigênio na sua composição. O contato com a água pode ser tanto da umidade do ar quanto da torneira. Então, o processo de oxidação não vai ocorrer apenas nas frutas, certo? Quando entram em contato com o oxigênio que respiramos, o oxigênio que tem no ar, certo? Pode acontecer em vários outros objetos, em várias outras coisas. Por exemplo, o ferrugem. Quando você deixa um ferro ali, certo? Por exemplo, se você deixar apenas o ferro no seco, ele vai demorar muito a enferrujar, certo? Agora, já se você molha o ferro, certo? Ele vai enferrujar mais rápido. Não é apenas simplesmente molhando o ferro. Para o ferro enferrujar, entrar em oxidação, ficar mais escuro e se desmanchar, certo? Também precisa ter contato com o oxigênio, certo? Por isso que quando molha, seca e vem o vento, ele entrando em contato com o oxigênio que tem na água, então ele vai ficando escuro, vai se degradando, vai ficando mais fraco e fica enferrujado, certo? Então é dessa maneira que acontece a ferrugem, certo? E tenham muito cuidado com ferrugem, certo? Que o ferro, quando tem ferrugem, porque ele pode transmitir o tétano. Se você não tomar a vacina de tétano, é bom tomar, certo? Então, é dessa maneira que acontece a oxidação do ferro, ou seja, quando ele enferruja, certo? Então, a ferrugem nada mais é do que a ação da água e do oxigênio sobre o ferro. E a água, tanto você pode molhar o ferro, ou também pode ser simplesmente por aquela umidade, por exemplo, que fica ali perto das pias, que fica perto das paredes mais úmidas, ou então pelo sereno, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, certo? Vocês podem observar, se vocês nunca viram ferro muito enferrujado, mas acredito que seja difícil não terem visto, certo? Temos aqui essa imagem e também temos a imagem da maçã após a oxidação, certo? Então, vocês observem, certo? E também, se vocês já viram alguma maçã já oxidada. Então, se um dia você vê, se por acaso alguém deixou a maçã entrar em oxidação ou alguma outra fruta, observe como é que fica para você ver como é a ação do oxigênio sobre os objetos, certo? Então, para a nossa atividade de casa de ciências, certo? Nós temos duas experiências, a experiência 1 e a experiência 2, certo? Tem todas as indicações que você precisa para fazer as experiências, certo? Tanto a 1 como a 2. Se você conseguir fazer as duas experiências, ótimo, certo? Se você conseguir fazer apenas uma experiência,
Ótimo também. Se você não conseguir fazer nenhuma experiência, tranquilo, certo? Não vá aperrear seus pais para fazer, certo? Porque precisa do acompanhamento deles ou de um responsável. Se você não conseguir fazer, não tem nenhum problema, certo? Mas aí, se você conseguir fazer, você mande lá a foto ou o vídeo, certo? No grupo. E lembre-se de responder aqui, certo? E a resposta, se você fizer, você me manda no privado, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado bastante, certo? Então, tchau, até a nossa próxima aula. Até amanhã. E tomem muito cuidado.